foi uma tia-avó, a avó Lenita. Ela era madrinha da minha mãe e ela morava num apartamento aqui na Avenida Paulista. Eu era muito pequeno quando ela morreu, acho que eu tinha 4 anos, mas eu lembro assim. Eu tinha 4 anos. 4 ou 5. Mas eu lembro que eu achava o apartamento dela lindo, assim. Era incrível. E depois minha mãe me contou que sim, era incrível mesmo, que ela adorava design, sabe? Tinha uns móveis lindos e o apartamento era super bonito. E ela tinha um piano. E eu chegava na casa dela e ia correndo pro piano, ficava lá, brincando, assim. E aí ela falou pra minha mãe, ela falou, olha, acho que ele tá interessado, né? Tá demonstrando interesse, assim. Sempre que ele vem aqui, ele fica o tempo todo no piano e tal, não sei o quê. E aí ela me deu um tecladinho, assim, meio de brinquedo, mas que dava pra tocar. E aí acho que foi, de fato, assim, eu acho que ela me deu a chave pra esse mundo, assim, sabe? Esse mundo encantado. Esse meio mistério, assim, que a música tem, né? Você acaba se conectando com uma pessoa de uma maneira muito única, né? Porque eu nunca convivi muito com ela, eu era muito pequeno. Acho que a música faz essa ponte mesmo com os nossos ídolos, assim, sabe? Tipo, caras que você nem conheceu. Eu não conheci o Rafael Rabelo, por exemplo. Quando ele morreu eu tinha 4 anos também, 5 anos. Mas eu sinto que eu conheço ele profundamente, assim. O Rafael Rabelo é uma grande referência, assim, né? É um mestre do violão do Brasil. Foi um cara que acho que tem um antes e um depois dele, assim. No que tange o violão, não só como linguagem musical, mas também tecnicamente, enfim, ele expandiu o violão, especialmente o violão de 7 cordas, que até ele tinha um papel mais de acompanhamento. Depois o Rafael levou o violão de 7 cordas para um patamar de solista também. E Rafael foi um cara que subiu muito o nível do violão brasileiro. Foi muito pouco tempo. Ele podia estar aí hoje, continuar revolucionando o violão e a música, né? Ele viveu pouco tempo. Mas tem vários gênios que viveram pouco, né? Noel Rosa morreu cedo pra caramba. E fez tanta coisa, né? Eu acho que o tempo da criação mesmo é outro. Tem gente que vem meio que nem um meteoro, assim, né? Aquela coisa rápida, fulminante, pá, muda tudo e desaparece, né? E posteriormente essa música, O Camará, ganhou letra do Paulo César Pinheiro. E hoje eu tenho a imensa alegria, assim, honra mesmo de ser parceiro do Paulinho Pinheiro. Que é um cara que é parceiro de tantos ídolos, né? Ele mesmo é um ídolo, mas ele atravessa várias gerações, assim, com uma produção enorme. O cara é um cara que é uma referência, assim, para todo mundo. Todo mundo provavelmente conhece muitas músicas dele. Ele tem, sei lá, mais de 2.000 músicas gravadas. É uma coisa assim. E é muito doido porque a energia do cara te puxa a compor, assim. Ele, né? Você acha que é o contrário, né? O cara mais jovem que tem mais energia, mas é o contrário. Ele fica, e aí? Cadê? Vamos fazer, vamos, sabe? Ter uma energia de fazer, de... Ele é uma usina, assim. E muita disciplina também, ele escreve todo dia, né? Ele lê muito, sempre. É um cara muito culto. Então isso também acaba servindo de referência. Eu acho que a gente se forma como músico, de novo, acho que o que a gente tem para dizer é o que vai chegar para as pessoas, né? Se você só toca 12 horas por dia, quando você for tocar, se apresentar, você vai tocar como alguém que estuda 12 horas, desculpa, como alguém que estuda 12 horas por dia. É incrível, deve ser lindo, maravilhoso, perfeito, mas é a mesma coisa que você conversar, ter um discurso com profundidade ou sem. Eu acho que as coisas todas se complementam, assim. Acho que a gente tem que conhecer da literatura, das artes visuais, dos músicos que vieram antes, né,
arquitetura, as coisas que interessam e que nem sempre estão diretamente relacionadas, mas que estão diretamente relacionadas, né? Acho que isso é o ingrediente, assim, é um negócio da música mesmo. É a música em si. Assim como as artes em geral, mas a música especialmente eu acho que é o elemento mais humanizador possível, assim. É, qual outra coisa no mundo que você consegue reunir pessoas que não tem nada a ver entre si, ou às vezes nem se dão bem, ou enfim, de diversos países, lugares e culturas diferentes, você coloca numa sala e de repente todo mundo se conecta no negócio, todo mundo fica emocionado e todo. O que mais que tem esse poder, assim? Eu não sei. É um negócio que cria uma comunhão entre as pessoas. E mesmo a educação musical, eu acho um negócio tão importante. Não para formar músico. Isso aí é igual, pô, você estuda história, você não vai virar historiador necessariamente. Você estuda matemática, você não vai ser um matemático, né? A música tem a ver com uma formação de caráter, assim, de não só intelectual, lógica e tal, mas essa matéria humana, assim mesmo, sabe? Eu acho que a música é meio um alimento disso e uma conexão, assim. Não à toa, você tem povos tradicionais de vários lugares do mundo que é tudo em torno da música. Os meus dois primeiros professores assim de violão primeiro foi o Daniel Pereira, que é um grande professor assim de violão, e logo em seguida eu comecei a estudar com o Teixeira de Abreu, que era uma figura muito importante lá na minha cidade, em Avaré, e ele já faleceu. E era um mestre assim do choro, ele construía violão, era um máximo assim. E eu acho que com eles eu comecei a entender a responsabilidade assim do ofício, sabe, de tocar bem, de ter que estudar muito, a importância de estudar muito, assim. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito prazerosa, porque eu acho que é a coisa mais, talvez a coisa mais valiosa assim que eu tenha na vida, sabe? Então nunca é um desprazer ter que tocar ou ter que estudar, até porque quando eu não tô tocando eu tô pensando em música. Ou tô ouvindo, ou tô estudando, ou tô falando sobre isso. O Sebastião Tapajós uma vez falou um negócio que eu achei lindo, assim, ele disse: música é sacerdócio. Eu achei super bonito isso. Apesar de parecer que tem um cunho religioso, e tem talvez, né? Quase como se fosse uma religião, no melhor sentido possível. É um sacerdócio, é uma dedicação integral. E quando a gente não está trabalhando, a gente vai encontrar os amigos para se divertir, para bater papo, a gente acaba tocando também. Então, eu acho que não tem coisa mais valiosa, preciosa na vida do que isso, assim, né? Você tem um negócio que te atrai tanto, tira tanto, assim, te requer tanto, que você dá tudo que você tem de melhor ali, né? E quando você se dá conta, já passou o tempo, assim. Eu acho que isso é muito bonito. Quando você consegue se concentrar por tantas horas, assim, sem se dar conta disso, sabe? Meu pai sempre teve uma relação muito intensa, assim, com a música. Eu lembro de ser pequeno também, e meu pai sentar para ouvir disco, e se emocionar e tal, e eu ficar meio perto, vendo aquilo, ouvindo com ele. E às vezes ele comentava alguma parte da música, ou sabe, ele vibrava assim com aquilo. Ainda vibra, ainda tem esse gosto. É engraçado porque eu nunca tive esse momento assim de escolher o que eu vou fazer, sabe? Ah, o que que você quer ser? Claro, meus pais tiveram muita preocupação. Putz, você vai ser músico? Não, então tem que estudar, tem que fazer uma universidade, tem que natural, né? Eles ainda mais hoje, o tempo passando, as coisas ficam mais claras, mas eu nunca parei pra pensar o que eu ia fazer.
Ah, será que eu vou ser arquiteto? Será que eu vou ser músico? Será que eu vou ser médico? Eu comecei a tocar e já me encantei assim pelo violão de 7 cordas. E pra minha sorte tinha esse pessoal tocando choro em Avaré, na minha cidade, né? O Daniel, que foi meu professor, o Teixeira, que foi meu professor, o Altino Toledo, que é um bandolinista, professor de bandolim no Conservatório de Tatuí. E tinha uma roda de choro que ocasionalmente acontecia dentro da minha casa, porque meus pais, minha mãe, especialmente, sempre gostou muito de receber os amigos em casa. A gente morava numa casa grande, assim, meio uma chácara. E sempre tinha uma comilança e os amigos vinham tocar. Então, comecei acho que me interessar. Na verdade mesmo, eu comecei a abrir o olho para isso depois que eu li o Vinícius de Moraes. Foi um cara que eu me encantei, assim, e vi que ele tinha essa ligação com a música. E comecei a me interessar pelas figuras que ele falava, né? Cartola, Pixinguinha, quem são esses caras, né? E aí eu fui ver isso estava acontecendo na sala de casa, assim. Eu não dava muita bola, porque eu tava em outra onda, super novo, assim, 12, 13 anos. Meu irmão tinha uma banda de rock, que o meu sonho dourado era tocar na banda do meu irmão, tocar bateria, assim. Então, eu meio que não dava muita bola para aquilo que acontecia em casa de vez em quando. Mas aí de repente acendeu uma luzinha, assim. E aí eu me interessei por aquilo e comecei a tocar violão. Isso com uns 15, assim. E aí foi assim, eu comecei dentro do choro mesmo, com um violão de 7 cordas, assim. O meu alicerce fundamental é esse, assim. Eu acho que essa música, a música popular brasileira, assim, desde o começo, o choro, o samba, mesmo da seresta, sempre é uma música de caráter coletivo, assim, e sempre teve ligada a esse momento de prazer das pessoas envolvidas. A maioria das vezes, especialmente no começo, esses não eram músicos profissionais, eram funcionários públicos, gente de classe média baixa, pessoas de camadas mais pobres que se reuniam para tocar. E geralmente era alguma celebração, alguma coisa, e isso tá ligado a esse ambiente boêmio, né? A noite, a bebida, a comida, a festividade, assim, de alguma maneira. E é bonito porque é uma festividade em torno da música, né? E não o contrário. E eu acho que isso se repete ao longo do tempo. Continua se repetindo hoje. A gente se reúne ainda para tocar. É meio que o motor dessa música, assim, né? O negócio que a propulsão. A gente faz um show toca no teatro mais legal do mundo, mas depois vai para casa de alguém para tomar alguma coisa, tocar, né? E aí vai madrugada dentro, se divertindo, tocando. A boemia tem esse lado que pode ser muito profundo, por incrível que pareça. A gente acha que é só o botequim, só a ressaca. Mas eu acho que pode ter muita profundidade também, muita poesia, muita coisa, muita coisa bonita. Esse é um Manuel de Falla, um compositor espanhol que eu gosto muito de tocar. Ele tem um espírito nacionalista, assim, né? Assim como Villa-Lobos também. E, de certa maneira, acaba remontando um pouco a origem da minha família, do meu sobrenome, né? O Camareiro, que é do meu avô materno. E o pai dele nasceu no navio chegando no Brasil, da Espanha para o Brasil. E aí, meu bisavô, né? Já foi registrado como brasileiro, mas nasceu vindo para cá. E o violão tem uma ligação direta assim com a Espanha, né? Não tem jeito. Um instrumento como a gente tem hoje, como a gente conhece, nesse formato, com essa afinação e tal, nasceu lá, né? Derivado de vários outros, de uma grande cadeia evolutiva, assim.
Mas o cara que desenhou esse instrumento desse jeito é um espanhol, o Antônio de Torres, um luthier do século XIX. Então a história desse instrumento é recente, né? Comparada à história do violino, à história de outros instrumentos, né? Eu escuto muita música clássica, assim, né? O que a gente chama de música clássica. Especialmente uns compositores impressionistas, assim. Eu escuto muito Ravel, francês, né? Maurice Ravel. E eu não sei, tem uma estética que me toca, assim, profundamente, sabe? E pra mim essa estética tem muito a ver, por exemplo, com Tom Jobim, com o som da floresta, assim, com o som... próprio Villa-Lobos mesmo, né? Que é o nosso grande compositor, assim, é um cara que eu escuto bastante. Mas o negócio é que eu acho que eu sempre busquei uma coisa muito ligada a um tipo de beleza, assim, de contemplação, e uma coisa que às vezes fica mais ligada à tristeza, mas eu não consigo ver isso como tristeza, sabe? Assim, eu entendo que a coisa pode ter um caráter mais triste, mas eu lembro uma vez numa discussão, conversando assim com o Paulinho da Viola, ele me falou um negócio que eu achei lindo, assim, nesse sentido, que acho que resume muito bem essa minha sensação, assim. Que tava falando, tal música é triste, tal música é alegre, tal música é... Ah, não, essa música é isso. Aí ele falou, pra mim Ele disse, eu acho que a beleza tá acima, assim, da alegria ou da tristeza. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu não vou... Eu não sei, eu gosto das coisas que me, que me tocam, assim, num lugar mais profundo, assim, as coisas com intensidade. E isso nem sempre quer dizer muito elemento, ou muito barulho, ou muita coisa. Eu acho que o virtuosismo, a palavra é muito grande para ficar restrita só a uma capacidade técnica mecânica, né, de tocar rápido, tocar muita nota em pouco tempo, enfim. Eu acho que o virtuosismo é um amálgama de muitas virtudes, assim, né? E para mim, claro, tocar rápido, tocar muita nota é uma grande virtude, é difícil, é impressionante, é bom, mas eu sempre tento colocar isso a serviço do discurso e não o contrário, assim, eu procuro deixar sempre a música na frente. Eu acho que isso também toca aquele assunto que a gente estava falando antes, né, de conviver com esses caras mais velhos e que tem essa visão também sobre a música, não só em relação ao trabalho deles, mas de você estar prestando um serviço, de você estar ali tocando com alguém. E aí quando você vai tocar sozinho, isso se aplica também. Eu tô tocando comigo, mas eu tô tocando pra música, assim, quero tirar o que essa música tem pra falar. Muito mais do que, sou eu tocando a música tal, eu quero que a música tal esteja na frente. Claro, tem a minha visão, a minha interpretação, mas não quero ser eu maior que aquilo, sabe? Acho que o negócio enfim, é como eu vejo. Eu acho que a minha criação, né, o fato de eu ter vindo do interior de São Paulo, ter vivido numa cidade relativamente pequena e ter crescido num ambiente mais rural mesmo, influencia diretamente o que eu faço. Assim, acho que esse período de formação, né, da personalidade, do caráter, assim, não só o caráter moral, mas o caráter das coisas mesmo, de como a gente encara o mundo, de como a gente pensa o mundo, como a gente se relaciona com as pessoas. Eu acho que sim, isso tem uma influência assim direta no que eu sou, e naturalmente o que eu sou vai sair na música, né, ou em qualquer outra coisa que eu fizer. Assim, acho que qualquer outra expressão artística principalmente vai refletir, acaba refletindo o que a gente é, assim, de uma maneira ou de outra. E eu acho que sim, eu acho que vir desse lugar me deixa num... Eu não sei, às vezes eu acho que tem uma espécie de proximidade com, com outro tempo, assim, mas não tempo de passado ou futuro, não é isso. Tempo de ritmo mesmo, assim, sabe?
Eu acho que essa introspecção, silêncio, aprender a dar tempo para as coisas, eu acho que tem muito a ver com esse ambiente. Porque esse ambiente te força a isso, né? Quando você está num lugar mais tranquilo, mais calmo, no campo mesmo, na fazenda, né? As coisas têm tempo para acontecer, não adianta. E eu não sei, eu acho que isso de maneira direta ou indireta acaba influenciando muito a minha maneira de pensar e de ver a vida, assim, sabe? A gente vive num país que tem um Baden Powell e ninguém sabe. Se você sai do meio musical, sabe? A gente tem, pô, um país que tem Yamandu Costa, Milton de Holanda. Todo mundo tinha que conhecer esses caras, né? É, e não é uma coisa, assim, viver de música é difícil. Não é um... Mas, de novo, é uma luz tão forte, assim, que meio que ofusca essas dificuldades, assim. É um negócio que é um amor tão profundo que você faz, né? Se você parar pra pensar do ponto de vista prático e lógico, não faz o menor sentido. Você faz um negócio que é super difícil, super complexo, você se dedica a sua vida e vai passar perrengue. Pra que você tá fazendo isso, né? Se não é por um amor muito profundo, eu não sei pra que é.